Adeus, vida comum. Já que eu não posso ter a felicidade, já que eu não posso ter nada em minha vida, já que eu não posso ter a minha própria liberdade, a partir de hoje eu seguirei os meus próprios caminhos e as minhas próprias vontades. Retornarei a ser o Chainsaw Man. Pessoal, o Denji coringou e voltou a se transformar em Chainsaw Man. A situação dele é complicada porque em meio à tristeza e dor também há a própria felicidade. Denji parece retomar o caminho do seu coração e dos seus próprios desejos e com isso pode até mesmo trazer ali a quebra de contrato com Pochita. E talvez vocês não tenham percebido isso, mas tudo que está dito na primeira parte parece se concretizar nesse momento. Por isso, sejam bem-vindos a mais esse vídeo aqui do canal do Mano Joe e vamos conversar sobre o capítulo 151 de Chainsaw Man. E aí galera do canal do Mano Joe, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem hoje para mais um vídeo de Chainsaw Man. Antes de mais nada, muito obrigado a todos que já estão apertando aquele botãozinho aí embaixo de like e muito obrigado a todos que estão se inscrevendo, compartilhando e comentando. É claro, aqui tem uma teoria sobre a quebra de contrato com Pochita e como pode haver essa separação e como essa raiva do Denji, ao mesmo tempo tristeza e sofrimento e até mesmo a sensação de que ele não merece nada, porque isso o relembraria diretamente ao seu passado e também às palavras de Makima que tem lá no capítulo 82, eu vou conversar junto com vocês sobre toda a situação atual do Denji. Por isso, vamos direto para esse vídeo sem mais enrolação, porque eu gostaria muito de saber a opinião de vocês e gostaria que vocês escutassem para saber se vocês concordam com o que eu vou dizer aqui nesse vídeo. Então, vamos lá! Seguinte pessoal, nosso capítulo vai começar com a Fumiko caindo no chão, mas o Balen também cai totalmente ferido, juntamente também ali com o pessoal da segurança pública que acabou sendo cortado pelo demônio do chicote. É nesse mesmo momento que o cara da lança pega a Mifune de refém, faz ali um mata-leão em cima dela e fala assim, ó, não se mexa, Denji, não faça nada que senão, ó, a gente aperta ela aqui e ela morre imediatamente. Daí já dá pra perceber que a Mifune, mesmo sendo da segurança pública, ela é bem fraca. Aparentemente, não tem contrato com ninguém, não nem mesmo arma ela utilizaria para enfrentar ali o Balen. Isso quem foi que lembrou a gente foi a Renata do Solo Oriental. Valeu, Renata! E continuando aqui o capítulo, o demônio do chicote diz assim que a segurança pública ficou confusa com tudo o que estava acontecendo e até mesmo deixaram eles escaparem. O detalhe para isso é, eu acho que mesmo tendo pessoas muito importantes dentro da segurança pública, o que aconteceu com o demônio da guerra e tudo que eles fizeram transformando várias pessoas em Chainsaw Man atrapalhou muito para que a segurança pública conseguisse cuidar de tudo. Por isso que até mesmo eles pediram ajuda de outras pessoas que estavam em treinamento para serem caçadores. E é então que o Swordman começa a falar pro Denji não levar eles a mal, porque eles estão fazendo tudo isso para acabar com a profecia de Nostradamus. Para isso eles precisam que o Chainsaw Man libere toda a sua raiva e aí sim ele consiga salvar o mundo inteiro ou pelo menos parte dele, até porque sacrifícios, vamos dizer assim, que seriam necessários para esse plano. O Denji se pergunta, por que vocês estão fazendo isso, cara? Vocês estão biruta das ideias? Não tem nada a ver, o que acontece? Porque eu acredito que o Denji ele não acha que ele seja uma pessoa capaz de salvar o mundo, muito menos ele é uma pessoa altruísta. E como assim ele salvaria o mundo? E como assim você fazendo mal para ele, ele salvaria o mundo dessa forma? Será que a raiva dele na verdade não faria com que ele destruísse tudo e ficasse ainda pior? Então na cabeça do Denji eu imagino que ele não tem noção do poder que ele tem, mas também ele não tem noção do porquê as coisas ruins sempre acontecem com ele desde o seu nascimento e mesmo até quando ele tinha ali amigos, família e tudo mais. Lembrando que na primeira parte de Chainsaw Man, quem cria esses laços do Denji, quem manipula tudo isso para acontecer, como a criação de um irmão mais velho, uma irmã mais nova, ou então fazer ele se aproximar de certas pessoas ali, é a Makima, trazendo tudo aquilo para machucar o Denji, porque machucando ele a ponto dele não conseguir ter uma vida normal, ela conseguiria dessa forma quebrar o contrato
entre o Denji e o Pochita. E é isso que talvez o pessoal queira fazer nesse momento. Por isso que eles conseguem ali provavelmente separar o Pochita do Denji. E como fazer isso? Bom, a Makima já explicou no capítulo 82, fazendo ele sentir uma dor tremenda a ponto dele não conseguir ter uma vida normal. Porque o contrato que ele fez com o Pochita é que o Pochita entregaria um coração para ele continuar vivendo, em troca dele ter uma vida normal. O que é uma vida normal é bem subjetivo, mas o que o Denji considerar como vida normal vai fazer com que ele continue com aquele contrato. Mas se ele for machucado a ponto de se quebrar, espatifar por completo, em breve ele não será mais o Denji e sim será apenas o Chainsaw Man. Por isso que eu acho que ali pode haver uma quebra de contrato. E bom, de toda forma, o Swordman fala lá pro Denji que pô, cara, fica com raiva, libera essa raiva aí, que aí a gente vai conseguir salvar o mundo e papapá. Nisso do Chicote começa a dar risada, porque parece que ele não acredita exatamente que o Denji, pelo menos naquela forma, consiga fazer alguma coisa. E é então que o Balen começa a se levantar ali, ele tá se recuperando. A Nayuta olha pra ele, chama ele de merda, pega assim, joga o seu poder em cima dele ali, as suas correntes. Só que o Balen, ele consegue reagir dessa vez. E aí ele vai andando na frente da Nayuta até pegar ela pelo pescoço, erguer ela lá em cima, e detalhe para o rosto dela, parece que ela não tem controle total em cima do Balen, é diferente da Makima e provavelmente é por conta do que o próprio Balen vai falar logo a seguir, ou então que ela está pequena ou ela está mais fragilizada. Agora, por que ela ficaria mais fraca nesse momento? Por que ela não teria a soberba que a Makima tinha? Simplesmente pela criação. Exatamente. Quando ela foi criada pelo pessoal da segurança pública, pelo pessoal do governo e tudo, percebam que ela cria uma soberba. O pessoal cuida dela de uma forma que faça ela se sentir mega especial. Já o Denji, mesmo fazendo ela se sentir parte da família, ele trata ela como se fosse realmente uma criança, como se fosse um irmão mais velho, um pai e tudo mais. Isso faz com que a Nayuta, ela cresça de uma forma diferente. Crescendo de uma forma diferente, ela não pensa exatamente que ela é superior a todos e que ela tem ali o controle sobre todas as pessoas. Por isso que o poder dela talvez não funcione tão bem quanto o da Makima, porque a criação que ela obteve tá fazendo toda a diferença, pelo menos aí no meu ponto de vista, tá? Porque nós temos uma outra possibilidade que o Balen pergunta assim: será que o meu corpo, né, que este corpo aqui ainda tá tendo influência da Makima, ou será que é porque eu ainda a amo, ou porque eu gosto muito dela e tudo? A gente percebe que tem uma certa obsessão dele por ela e pelos ideais da Makima, porque ele diz que é tudo culpa do Chainsaw Man, tudo culpa dele ter uma vida em paz e comum, porque a segurança pública deu essa possibilidade para ele, e que com isso eles teriam um mundo pacífico e controlado. O problema desse controlado a gente já sabe, é que o mundo não passaria de tipo pessoas como se fossem robôs, todas controladas e tudo, ninguém teria o livre arbítrio, ninguém poderia fazer o que quer. Então esse mundo pacífico nunca provavelmente vai existir, nem no nosso mundo real, nem no mundo normal, porque o que acontece, gente? O mundo pacífico não existe porque nós temos divergências, pessoas nascem de lugares diferentes, pessoas pensam de uma forma diferente e por isso sempre vai se criar ali um certo atrito. Isso é muito natural do ser humano, dificilmente isso seria extinto da face da Terra. A gente pode diminuir até mesmo os atritos e tentar viver em harmonia, mas na maioria das vezes a gente vai criar o atrito uma hora ou outra porque todos somos diferentes, nascemos de formas diferentes, somos criados de formas diferentes e por aí vai. E o Balen, segurando ela, fala assim, ó, posso te matar a qualquer momento, então não se mexa, não faça nada. E essa pergunta dele para Nayuta nos leva aos seguintes questionamentos: Makima ainda estaria vivo ou alguma coisa assim? Eu já lhes respondo que não, provavelmente não tem influência do demônio do controle em cima dela, porque o demônio do controle continua sendo ela, só que agora uma nova versão e criada de uma forma diferente. Só que ele dá uma segunda opção, que é o coração dele ainda pertencer a Makima. Então eu acho que são ali os ideais dele e também a fraqueza da Nayuta por conta da sua própria criação, onde ela passa a ter um pouquinho mais de empatia pelas pessoas, porque ela tem um pouquinho mais de empatia com o Denji, e por isso que existe o Denji, a existência do Denji e o que ele cuidou ali da Nayuta faz com que ela, com as outras pessoas, fique mais fraca, digamos assim. Mas claro, esse é apenas o meu ponto de vista e eu gostaria de saber o de vocês para saber por que ela não está tão forte
quanto antes. Bom, de toda forma, passando um pouquinho pra frente, nós vemos ali o Balin falando que é tudo culpa do Chainsaw Man, que essas chamas são a punição do Denji. O Denji tá desesperado ali, gritando na Yuta, porque ele não sabe se ele se transforma, se ele não se transforma, o que ele faz. É nesse momento que a Nayuta pega um carinha ali, joga sua corrente em cima dele, ele atira em cima do Balin, porque ela controlou ele, o Balin acaba soltando ela, ela cai, e nisso que ela cai, ela dá um grito de Denji. Denji olha pra todo mundo, olha pra Mifune, olha pra todo mundo e tal, e aí ele fica com aquela sensação, me transformo ou não me transformo nesse momento, o que eu faço? E o que eu disse pra vocês no capítulo passado sobre a casa queimada do Denji, ela poderia significar simplesmente que aquela vida comum acabou. É dali em diante que o Denji seguirá um novo caminho. Ele tornará ali a sua visão para um outro lugar, para seguir para aquele lugar, esquecendo o que passou lá no passado, dando tchau para aquela vida comum que ele estava vivendo. Por isso que a sua casa queimando e o Pochita aparecendo, me parece dar essa impressão, porque o Pochita vai lá, dá um alô assim, o Denji fala, e aí, pô? Como se estivesse dando um adeus e dizendo, ó, tô seguindo meus sonhos, vou me transformar novamente em Chainsaw Man. Essa pelo menos foi a minha interpretação dessa imagem. Lembrando que o Denji sempre é representado nos seus pensamentos como uma criança, porque ele ainda, mesmo adolescente, pensa como se fosse uma criança, né? O Denji tem o quê? Uns 18, 17 anos. Então, por volta dessa idade, ele ainda é um adolescente e ele ainda continua pensando com aquela mentalidade de criança. Principalmente no capítulo passado, quando nós vemos ele falando que ele queria ser o Chainsaw Man novamente. E ele vai se tornar o Chainsaw Man novamente. Essa imagem, ela pode trazer diversas interpretações. Eu acredito que não tem uma correta e uma exata, mas ali me deu muito a sensação como ele estivesse dizendo adeus Pochita, vou me transformar no Chainsaw Man. E sem viver uma vida, vamos falar assim, comum, eu estou quebrando também esse contrato. Ele está dando adeus pro Pochita, ainda podendo utilizar ali o poder do Chainsaw Man, mas agora abre aquela junção para ele poder se separar de fato, quebrando esse contrato, já que ele não vai ter mais uma vida normal, pelo menos segundo a concepção dele, o que pode fazer que ocorra uma quebra de contrato e assim eles consigam dividir ali o Denji do o Chainsaw Man vermelho do Chainsaw Man preto. E talvez aí esteja o foco do plano da Kiga-chan. Então era transformar essa raiva, trazer o Chainsaw Man de volta para que o Chainsaw Man preto fosse controlado e fossem tirados os poderes ali do Denji. Mas claro, isso tudo é uma possibilidade, eu tô aqui só teorizando, gostaria de saber da opinião de vocês. Porque é nesse momento, quando ele dá esse tchauzinho, que ele rasga com tudo a sua camisa, puxa a cordinha e novamente o randandan começa a tocar, a motosserra começa a girar, ele se transforma, a Nayuta olha pra ele preocupada, a gente percebe no balão como é ondulado, porque ela pergunta, por que você tá rindo? E é então que o Denji, rindo, se transforma em Chainsaw Man e provavelmente ele tá rindo porque, primeiro, ele coringou, né? Ele tá com muita raiva e tudo mais, tá exalando a raiva dele, mas ao mesmo tempo tá feliz de poder se transformar em Chainsaw Man. É como se ele tivesse, de certa forma, até mesmo agradecido por terem destruído a sua vida comum, porque agora ele pode de fato soltar a sua raiva e se transformar em Chainsaw Man novamente. É uma junção e um misto de vários sentimentos ao mesmo tempo. Não é só sofrimento, não é só dor, mas também alegria, porque até mesmo quando a gente tá com raiva, a gente pode acabar sorrindo, ou sorrindo de raiva, ou até mesmo sorrindo de alegria, porque agora a gente pode socar alguém, porque a gente estava com muita raiva, a gente estava querendo liberar, vamos dizer assim, todas as nossas emoções em cima daquilo que estava nos machucando, e dá prazer. Isso mesmo, vingança, esse tipo de coisa muitas vezes dá prazer. Pelo menos num primeiro momento dá o prazer de você poder se vingar, fazer alguma coisa. E principalmente o Denji, que queria voltar a ser Chainsaw Man, volta novamente, ainda claro como um Chainsaw Man vermelho, mas provavelmente pode aparecer a Kiga-chan nesse momento, ou o Demônio da Guerra, e finalmente tomar controle dele, transformando ele em arma ou alguma coisa assim, e aí é um perigo para a vida do nosso próprio garotão. Bom, gente, esse foi o vídeo, gostaria de saber o comentário de vocês aí embaixo, porque o Mano Joe aqui está vazando. Até um próximo, pessoal, e tô indo nessa. Fui e valeu!